Hoje eu queria entender por que causa, motivo, razão e circunstância alguém deixaria o Deus vivo e o Senhor Jesus por causa de outras coisas, para seguir outras coisas, outros deuses, outras coisas que não têm proveito algum para ninguém. Por que isso aconteceria? Então, eu queria entender isso, porque não tem para mim cabimento algum alguém fazer isso. É uma decisão insensata, perniciosa, que só prejudica a própria pessoa que fez tal coisa. Ou seja, que abandonou a Deus, rejeitou a Deus e se desviou do Senhor Jesus. E foi embora viver a sua vida, buscando outros interesses e deixou aquilo que para ela deveria ser a prioridade básica de sua vida. Então, eu queria entender isso, porque por mais que eu me esforce em querer entender isso, não consigo entender quem fez ou quem tomou tal decisão. Então, eu, por mim mesmo, não deixaria a Deus e nem mesmo ao Senhor Jesus em tempo algum, porque eu sei em quem tenho crido. Aquele em quem eu creio se revelou a mim, falou comigo, se manifesta em minha vida. Ele é a razão da esperança que há em mim. Então, não tenho motivo ou razão alguma para deixá-lo em tempo algum. Não existe nada nesse mundo que me possa seduzir ou fascinar ou me envolver e me enredar ao ponto de eu deixar o Senhor Jesus por causa de coisas que eu mesmo quis buscar. Então, nem as riquezas, nem o amor ao mundo, nem as coisas terrenas, nem os negócios desta vida podem me fazer deixar a Deus e ao Senhor Jesus também. Então, isso é algo que eu decidi firmemente em minha vida. Mas existem muitas pessoas por aí, no século XXI, que infelizmente deixaram o Senhor por outras coisas. Mas não importa qual seja o motivo, essa decisão foi errada. Porque pode parecer que para muitos que fizeram isso foi uma coisa boa, foi uma coisa perfeita, foi uma coisa agradável. Só que não é. É tudo ilusão. Tudo é efêmero e passageiro, sim, para essas pessoas. Elas estão buscando coisas que vão se acabar, coisas que são vaidade. Elas estão correndo atrás do vento quando se envolvem com coisas pelas quais elas deixaram a Deus e ao Senhor Jesus. Esse é um erro gravíssimo que as pessoas cometem. E muitos ficam endurecidos quando alguém tenta exortar, tenta falar alguma coisa para ver se a pessoa cai em si, cai na real. Muitas dessas pessoas ficam tão duras, digamos assim, que elas não querem ouvir mais a verdade. E elas se vão e assim vão se envolvendo mais naquilo que elas vão encontrando pelo mundo. Porque o mundo oferece muitas coisas para elas que as atraem, as seduzem. A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos fala mais alto nesse momento. E assim muitas vão e abandonam o Pai e o Salvador, que é Cristo Jesus. Então, muitas pessoas cometeram esse erro. Mas hoje eu estou aqui para estimular, encorajar e incentivar as pessoas a tomarem a decisão firme de permanecerem com perseverança em Cristo Jesus.
de amar a Ele acima de todas as coisas, de servir a Ele com alegria, de nunca se desviar ou decair da firmeza que essas pessoas têm na graça genuína, no Evangelho, na verdade. Então, para falar sobre isso, é claro que eu tenho que ler textos das Escrituras para, por meio desses textos, estimular as pessoas a permanecerem fiéis ao Senhor Jesus até o fim, perseverarem até o fim. Então, isso é importante. Essa importância tem que estar na sua vida e na minha vida, com seriedade, responsabilidade e, principalmente, por amor a Deus e ao Senhor Jesus. Porque nós devemos crer em Deus e crer também no Senhor Jesus ao mesmo tempo. E isso tem que acontecer ao longo de toda a nossa vida. Então, quem tomar essa decisão firme de permanecer no Senhor, essa pessoa sim viverá para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 17. Onde já estuda assim, ó. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Será que para muitas pessoas servir ao Senhor se tornou algo mal? E por isso essas pessoas deixam o Senhor para irem por aí pelo mundo, se envolvendo em coisas inconvenientes, erradas e perversas, que não vão trazer contentamento algum para essa pessoa, porque coisas efêmeras e passageiras não trazem aquilo que o próprio Deus traz para a vida daquele que decide permanecer servindo ao Senhor durante toda a sua vida. Como está escrito aqui, ó. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué tomou a decisão firme de fazer com que ele e a sua casa pudessem servir ao Senhor e não a outros deuses. Ele nunca deixaria de servir ao Senhor para ir para outros deuses, em tempo algum. Então respondeu o povo e disse: agora vem a resposta sensata do povo, que muitas pessoas hoje têm que atentar para essa resposta do povo aqui, para ver se com essa resposta as pessoas que abandonaram o Senhor Jesus hoje, no século XXI, possam cair em si, possam cair na real, retornar à sensatez, se purificar do erro de ter abandonado o Senhor e voltar para Ele ainda hoje, porque o tempo de fazer isso é agora. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, e nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos
e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então, o povo respondeu sabiamente, de forma sensata, de forma justa. Eles iriam continuar com o Senhor. Assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era isso que o povo respondeu, que iria fazer isso também. Então, essa resposta mostra claramente que é uma resposta para nos estimular, para nos encorajar a permanecermos no Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, e a permanecermos em Cristo Jesus, que é a nossa única videira verdadeira. Então, é isso que cada um de nós tem que fazer. Ninguém tem motivo algum para deixar o Senhor. Qualquer motivo que possa existir é motivo errado, é motivo injusto, é motivo perverso, é motivo só para fazer você se desviar da verdade de Deus e do Senhor Jesus. Então, pense nisso, pense a respeito disso, para que você tenha a mesma resposta sensata que esse povo teve. Você vai encontrar essa resposta sim, se decidir permanecer no Senhor, assim como esse povo aqui tomou essa decisão sábia e prudente em sua vida. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Então está escrito assim, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, sim, é esse mesmo. Então está escrito assim, o texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e escavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, o povo cometeu dois erros, que é o mesmo erro que muitos cometem hoje quando deixam o Senhor. Existem vários casos de pessoas que deixaram o Senhor e se foram se aventurar aí pelo mundo afora, longe de Deus. Então diz aqui, ó, porque dois males cometeu o meu povo. O primeiro mal que o povo cometeu foi: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, eles deixaram o manancial de águas vivas. Esse manancial de águas vivas é o que faz alguém nunca mais ter sede em tempo algum. É o que faz a mim nunca mais ter sede em tempo algum. Então, por que eu deixaria um manancial de águas vivas que nunca vai me deixar ter sede de novo, em sentido espiritual? Tem cabimento eu deixar o manancial de águas vivas dessa forma? Por qualquer outro motivo? É claro que não. Então, isso é algo sensato a se fazer. Nunca abandonar o manancial de águas vivas. Esse foi o primeiro erro que o povo cometeu. E o próximo erro é... Vou deixar escrito aqui, ó. E cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então, essas cisternas rotas que o pessoal começou a cavar, aqueles que deixaram o manancial de águas vivas começaram a cavar, essas cisternas não retêm as águas, que são as águas do manancial de águas vivas. Eles não retêm. Não existe nessas cisternas água. Ou seja, nessas cisternas não tem nada que possa saciar a sede de qualquer pessoa. São cisternas vazias, secas, que não retêm águas nenhuma. Então, a pessoa que deixa o Senhor para cavar cisternas rotas, nessas cisternas rotas que eles mesmos cavaram,
eles não vão encontrar nenhum benefício para as suas vidas, nem física, nem espiritual. Então, é uma decisão errada cavar cisternas rotas. É melhor permanecer em Deus, que é o manancial de águas vivas. Essa é a melhor decisão. Decisão sábia e prudente, tomada por alguém que quer permanecer mesmo, de fato e de verdade, em Deus e em Cristo Jesus hoje. Então pense nessa questão. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 66 ao 69. Então está escrito assim, ó. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, esse texto relata que muitos discípulos abandonaram o Senhor Jesus e já não andavam com ele. Foram para longe, se desviaram, nunca mais voltaram ao Senhor Jesus. Esse foi o erro que eles cometeram. Eu e você podemos cometer esse erro hoje? Não, ninguém pode cometer esse erro. Em tempo algum. É errado fazer esse tipo de coisa. É lamentável que alguém, em sã consciência, faça esse tipo de erro deliberadamente. Então perguntou Jesus aos 12, em vista daqueles discípulos que abandonaram o Senhor e já não andavam mais com ele, o Senhor Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Foi uma pergunta feita para os discípulos que ainda estavam ali. Aí houve a resposta. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, a resposta é uma resposta sensata, sincera, verdadeira. Porque para quem os discípulos iriam se só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna? Para quem aqueles discípulos que o abandonaram e não andavam mais com eles foram depois disso? Eles foram para quem? Não importa para quem eles foram. Nenhum daqueles para quem eles foram tinha palavras de vida eterna. Só o Senhor Jesus. Então, é um erro fatal e totalmente errado abandonar o Senhor Jesus, porque em ninguém mais você vai encontrar palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, os discípulos que ficaram ali, todos eles tinham crido. E não apenas tinham crido, mas tinham conhecido profundamente que o Senhor Jesus é o Santo de Deus. Então, eles tomaram a decisão certa de ficarem com o Santo de Deus, que é o Senhor Jesus. Eles não abandonaram o Senhor Jesus, por motivo algum. Eles não tinham motivos algum para abandonar o Senhor Jesus. Pelo contrário, tinham motivos de sobra para permanecer em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. E foi isso que eles fizeram. E por essa decisão tomada, eles com certeza tiveram bons resultados em sua vida depois desse dia aqui em diante. Isso é algo marcante, decisivo na vida deles. Então, essa é a verdade expressa aqui nesse texto, que tem que servir de base para você e para mim também, de base exemplar, para não deixarmos o Senhor Jesus em tempo algum, porque nós cremos nele e temos conhecido que ele é o Santo de Deus. Isso nos é revelado por ele mesmo. Então, cada um de nós hoje faz bem em nos mantermos alicerçados e firmes na pedra angular que é Cristo Jesus. Até o fim de nossas vidas,
vamos perseverar firmes na pedra angular que é Cristo Jesus. E agora o próximo texto que eu vou ler aqui, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, deixa eu ver aqui, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Então está escrito assim, ó. Preste atenção nesse texto. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Então, nesse texto aqui, Paulo relata que Demas, tendo amado o presente século. Será que foi esse o motivo principal pelo qual Demas abandonou Paulo? Porque ele amou o presente século, se referindo ao primeiro século da era cristã. Ele amou o presente século. Existiam coisas naquele século que ele se apegou com amor. Coisas que não eram convenientes para ele, mas se tornaram convenientes a partir do momento em que ele amou o presente século. Então, ele se desviou, ele foi embora, ele amou o presente século, que era o primeiro século da era cristã. Hoje estamos no século 21. E a mesma história se repete, porque muitas pessoas hoje estão amando o século 21. As coisas que existem no século 21, muitas pessoas estão se apegando com amor a essas coisas. Mesmo que elas sejam efêmeras e passageiras, sejam coisas vãs, inúteis. Sejam coisas que vão fazer essas pessoas apenas correrem atrás do vento. De forma que elas não vão ter proveito algum nessas coisas. Porque são coisas que não contribuem em nada para a salvação dessas pessoas. Pelo contrário, só desviam elas do Senhor Jesus, da salvação, da graça, do evangelho, da verdade, do caminho, da carreira que um dia lhes foi proposta. Eles se desviam disso tudo, porque se apegam ao presente século, amam ao presente século, amam ao mundo e às coisas que nele estão. Começam a amar essas coisas. E muitos se entregam a isso, a essas coisas vãs, são passageiras. Elas querem curtir o presente século com as coisas que lhes são oferecidas, que estão no presente século. Principalmente fascinação das riquezas, fama, dinheiro. Querem estar assim, como é que eu posso dizer, na crista da onda, digamos assim. Querem tirar onda com o mundo, querem participar do mundo, querem as coisas terrenas, querem se envolver em negócios desta vida, querem ficar ricos, querem tornar célebre o nome deles. Então, existem muitos motivos que fazem as pessoas amarem o presente século, que é o século 21. E por causa disso, as pessoas abandonam o Senhor Jesus e se vão. E aí elas perdem aquele que é o único que tem as palavras da vida eterna. Elas se desviam dele. Elas começam a rejeitar. Começam a não querer mais se envolver com Jesus. Mas elas preferem se envolver e se enredar pelas coisas do mundo. Mas a palavra que elas têm que ouvir é cuidado. Porque o texto que eu vou ler aqui agora fala a respeito disso. Deixa eu achar aqui. Se eu não me engano, o texto está em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Onde está escrito assim, ó. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Muitas pessoas hoje
tendo amado o presente século, se deixaram envolver e se enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Então, muitas pessoas fizeram isso. E se você for perguntar para elas se elas se arrependem, muitas vão dizer que não, porque as coisas que as enredaram já tomou conta do corpo, da alma e do espírito dessas pessoas. Que para elas isso significa tudo. É muito melhor. É mais legal, é mais perfeito, digamos assim. É algo que elas gostam. Porque o gosto por essas coisas é o gosto por coisas terrenas, efêmeras e passageiras. E elas não caíram em si, nem caíram na real, de que tudo isso é apenas vaidade correr atrás do vento. Então, para evitar esse tipo de coisa, foi por isso que eu quis falar sobre esse assunto aqui. Porque para muitas dessas pessoas, ainda há tempo delas caírem em si, caírem na real, retornarem à sensatez e se purificarem desses erros em que elas se deixarem envolver e se enredar. Porque aqueles que quiserem voltar para o Senhor Jesus com sinceridade, com verdade, com humildade, com o coração aberto, com arrependimento sincero, com certeza o Senhor Jesus vai receber essas pessoas. Foi isso o que ele ensinou com a parábola do filho pródigo. Então, há ainda uma esperança. E eu espero que essa palavra aqui sirva para isso. Tenha essa eficácia de agir na vida de alguém que possa entender que é preciso voltar para o Senhor Jesus enquanto ainda é tempo. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto para te salvar. Esse é o seu objetivo daquelas pessoas que se desviaram, que foram, que amaram o presente século. Então, tudo o que eu falei aqui foi com esse objetivo. E eu espero que as pessoas entendam isso. Porque quando esse entendimento acontecer de fato e verdade em muitas pessoas, elas vão tomar a decisão de dar um giro de 180 graus e voltar novamente para o Senhor Jesus. E continuar com Ele, apegado com amor a Ele, amando sinceramente a Ele. Isso é bom, isso é aprovado. Quando uma atitude dessa parte de alguém de forma voluntária, sincera e verdadeira, o Senhor Jesus entende. Ele abraça essa pessoa novamente. Ele a recebe. E essa pessoa passa a viver nele. Agora, tendo os olhos fixos nele, ela vai permanecer. Porque ele é o autor e consumador da fé para quem ela está olhando. Isso é importante demais, isso é decisivo. Isso é o que pode acontecer com aqueles que quiserem mesmo. Então, essa é a palavra que eu deixo aqui para encorajar, incentivar e estimular as pessoas a fazerem isso hoje. Ainda há tempo. Então, não perca mais tempo no mundo. Agora é hora de você voltar para o Senhor Jesus. Para que você, assim, possa, daqui para frente, buscar e pensar apenas nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esse é o seu objetivo na vida, para sempre. Então, eu espero que você entenda isso, porque eu estou falando aqui para o seu bem, e não para o seu mal. Não faça mal a si mesmo, faça o bem. O bem que você tem que fazer hoje é voltar para o Senhor Jesus, a videira verdadeira, a fonte de água viva, a luz do mundo, o pão vivo que desceu do céu. Ele sim é suficiente para a sua vida. A graça dele te basta e mais nada. Não troque nada que é efêmero e passageiro pela graça do Senhor Jesus em tempo algum.
Não cometa esse erro. Então eu espero que essa palavra possa servir para esse propósito de você voltar para o Senhor Jesus hoje. Eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.